Presidente, obrigado pela oportunidade, ao vereador Claudinho de Souza, pela sessão do tempo, meus colegas vereadores e vereadoras, aqueles que estão me assistindo pela TV Câmara. Eu tinha, conversando comigo mesmo, feito um entendimento entre eu e eu mesmo, de não analisar publicamente o governo federal, o governo que ganhou agora a presidência da República, até inteirar 100 dias de governo. 100 dias de governo. Mas, vereador Suplicy, acontece tanta coisa nesse país, desde que o presidente Jair Bolsonaro tomou posse até agora, coisas que vão assustando a gente, vão deixando a gente muito preocupados, sobressaltos, até que ontem o presidente Bolsonaro, na sua viagem aos Estados Unidos, na minha opinião, deu realmente um susto muito grande no Brasil. No Brasil. Aí eu falei, poxa, não dá para a gente... São 72 dias de governo, se eu não me engano, vereador Cláudio Fonseca. 72 dias de governo novo. Eu quero dizer aos senhores, eu já disse isso e vou repetir, e tenho sustentação para fazer o que eu fiz. Pela primeira vez na minha vida, eu não votei no segundo turno em nenhum dos dois candidatos. Eu não votei no Fernando Haddad, do PT, e não votei no Jair Bolsonaro, do PSL. Eu anulei o meu voto, com o coração apertado, porque na democracia, você chegar num segundo turno e não se sentir em condições de votar em nenhum dos dois, é porque a democracia está muito complicada mesmo. Eu anulei meu voto, e muita gente no Brasil anulou o voto também. Não soube escolher o melhor, tá vendo? Pois é, eu não consegui ver um melhor entre os dois, eu não consegui, eu procurei, não consegui achar um melhor ou um menos pior, anulei meu voto. Mas eu não sou daqueles que torce contra o Brasil. Eu não quero que o governo do presidente Bolsonaro vá para o brejo e leve o país para uma situação abaixo do fundo do poço. Porque no fundo do poço nós batemos, mas diz que se cavar mais, vai para baixo do fundo do poço. E eu não queria, não quero, não gostaria e não trabalharia, nem trabalharei para que o Brasil continue nessa desgraça que o Brasil chegou. De todos os pontos de vista. Hoje nós vivemos no país uma crise civilizatória, que é a pior de todas as crises. Então viemos torcendo para o governo acertar, vimos o ministério como foi montado e tal, e vamos não agir como uma boiada desembestada de oposição para destruir o governo e inviabilizar o país. Mas as atitudes do governo Bolsonaro, senhoras e senhores vereadores de São Paulo, senhoras e senhores, aqui não é a Câmara Federal, aqui é a Câmara Municipal de São Paulo, mas nós temos toda a legitimidade de torcer pelo Brasil e de falar o que é certo e o que é errado no governo federal, porque 70% dos impostos recolhidos em São Paulo vão para os cofres do governo federal. Então nós podemos falar porque nós ajudamos a pagar a conta do país, do governo federal. E como é que está o governo federal? Senhoras e senhores, como é que está o governo do presidente Jair Bolsonaro? O governo do presidente Jair Bolsonaro ainda não disse ao Brasil, com todas as letras, por que ele está lá no Palácio do Planalto e por que ele foi eleito. Ele tinha uma bandeira, um ideário de candidatura que o levou à presidência. A reação do povo aos problemas que o governo do PT causou no Brasil, fez com que o povo esmagasse o centro político. Candidatos do centro foram vários, foram esmagados pela não votação e migrassem para eleger um candidato de direita, que foi o Jair Bolsonaro. O problema do Jair Bolsonaro, eu vou dizer, não é por ser um candidato de direita, porque direita e esquerda são duas ideologias que, quando existem de verdades, elas podem conviver num ambiente democrático, como convive na Europa, como convive nos Estados Unidos e em vários outros países.
Nosso problema aqui é que a direita e a esquerda brasileira, há muito e muito tempo deixou de ser ideologia. Hoje, direita e esquerda no Brasil passou a ser meio de vida. Meio de vida. A ideologia se foi. E por esse motivo, essa crise ideológica leva à crise política e leva a todas as crises que nós estamos vivendo. E o governo Bolsonaro tem sido protagonista de não encaminhar absolutamente nada de prático para o país. Pelo contrário, é um governo de trapalhada política, de trapalhada. O presidente se mostra quando fala, quando aparece, ele tenta ser uma pessoa simpática, uma pessoa de carisma, ele tenta, ele faz força. Mas ele, ontem mesmo, ele falou uma bobagem, lá quando fez um pronunciamento dos Estados Unidos, que até eu fiquei vermelho quando ouvi aquilo, do presidente da República do meu país. E ele faz pronunciamento, ele fala coisas, que depois ele leva 15 dias consertando o que falou. 15 dias. E às vezes ele nem fala, às vezes ele posta na rede social barbaridades antológicas da política brasileira, dos costumes no Brasil. Oncológicas, presidente. Eu quis falar, oncológica é o termo que define tumores malignos, tá? Então veja bem, já que o senhor insistiu, veja bem, eu estou dizendo aos senhores e às senhoras que esse governo, ele vai caminhando para uma situação de realmente muita dificuldade política. Tanto é que já foi nomeado um primeiro-ministro no Brasil. Quem é o primeiro-ministro do Brasil hoje? Quem é o primeiro-ministro do Brasil? É o Rodrigo Maia, presidente da Câmara. Ele é que está dando rumo político real, verdadeiro, ao governo, como foi Ulisses Guimarães no governo do Sarney, era o primeiro-ministro do Brasil. Porque a autoridade presidencial, ela está se arranhando, se machucando, ela está se prejudicando pelas atitudes do governo. Para acabar de complicar, o presidente Bolsonaro tem 3 filhos que atuam na política. Me desculpe, não é desrespeito aos filhos do presidente, vereador Francisco Atílio, mas lembra do filme dos 3 Patetas, que tinha na televisão? É uma coisa parecida com aquilo. É trapalhada em cima de trapalhada, é barbaridade em cima de barbaridade, é um falando uma coisa, fazendo outra, enfim. São 3 pessoas que são ligadas umbilicalmente ao presidente. Ontem eu vi uma foto do filho, parece mais novo do presidente, que é vereador no Rio de Janeiro, sentado numa mesa no Palácio do Planalto, despachando como se fosse um integrante da equipe. Qualquer outro presidente da República que tivesse um filho naquela situação, ia ser... O senhor foi deputado federal, o senhor sabe como é que um filho de um presidente que não é nomeado, não tem nada a ver, está numa sala da presidência da República, numa mesa suntuosa, onde tem que sentar ministro, tem que sentar secretário do presidente, sentado despachando. Com que autoridade? Quem lhe deu essa autoridade? Se foi o pai, está errado. Porque esse menino não tem essa autoridade. Ele é vereador no Rio de Janeiro. Ele tem que parar de faltar nas sessões da Câmara do Rio e parar de ir para Brasília, dar piteco no governo. Inclusive porque os pitecos dele, tanto de boca como na rede social, são horrorosos. É uma pessoa que ele trabalha pela dispersão, ele não trabalha pela união do país. Ele trabalha na pregação do seguinte: quem está comigo e com meu pai é de Deus, quem está contra mim e contra o meu pai é do demônio. Não é assim que funciona a política. Não é assim, isso está fazendo mal ao país. Fazendo mal ao país. Aí eu vou dizer outra. O presidente da República, não é, prendeu-se os assassinos da Marielle Franco. Prendeu-se. Aparece em seguida uma foto do nosso presidente da República abraçado com o atirador, o matador da Marielle Franco. Abraçado com o assassino. Mas eu fiquei perguntando, mas de onde veio isso?
Aí pior, o assassino mora no condomínio do presidente. Olha a coincidência, o abraço é uma coincidência, morar no condomínio é outra coincidência. Terceira coincidência, o filho mais novo do presidente namorou a filha do assassino. E ainda falou, eu namorei todas as meninas do condomínio. Machista. Como é que nós podemos? Não é machista, isso é conluio, é cumplicidade com a quadrilha da milícia do Rio de Janeiro. O povo pobre do Rio de Janeiro está na mão de duas gangues. De um lado, o tráfico de droga, que compra e, se não comprar, mata. Do outro lado, as milícias que exploram o povo até na venda de um botijão de gás. Essa é a realidade do Rio de Janeiro. E quem é a família do presidente? O seu filho, que é deputado, era deputado estadual na Assembleia do Rio, fez uma sessão solene homenageando os PMs que são membros da milícia do Rio de Janeiro. Eu quero saber qual é a relação que existe de fato entre os Bolsonaros e a milícia, esse crime organizado que existe no Rio de Janeiro. Eu gostaria de saber, e o Brasil inteiro quer saber, até onde vai isso? E pelo que eu me desconfio, e meu desconfiômetro não é ruim, essa relação vai até muito longe, muito mais do que nós possamos imaginar. E aí mais uma, senhores e senhoras, o assessor do deputado Eduardo Bolsonaro, chamado Queiroz, o Queiroz é um arrecadador de propina de salário de funcionário. O Queiroz é do Flávio, me corrige aqui o vereador Celso Jatene. É que são tantos Bolsonaros que às vezes eu me confundo. Mas, independente de ser Flávio ou Eduardo, o Queiroz é um arrecadador de propina de funcionário de gabinete da Assembleia Legislativa. E era o cara que convivia, que pescava com o presidente, que levava as coisas aqui, que deu dinheiro para a esposa do presidente, lá 40 mil reais, segundo o presidente disse, pagando uma dívida que um tinha com o outro. Enfim, o próprio presidente e a sua família, com a conduta, eles estão levando o governo para uma rota, que é uma rota que eu, sinceramente, como brasileiro, não gostaria. Ontem foi o ápice, presidente Tuma. O Brasil foi a Washington, o presidente do Brasil foi a Washington, se ajoelhar para os americanos. Nós somos um país de menor importância que os Estados Unidos na economia, sim, mas nós somos um país soberano. O presidente do Brasil, do meu país, do nosso país, eu não gostaria de sair lambendo a bota do presidente americano, de forma nenhuma. E pior, ele foi numa agenda secreta na CIA, entrou na CIA para tratar de quê? A agenda de presidente é uma agenda que tem que ser pública. Entrou e saiu da CIA, foi tratar de quê na CIA? De quê? Tratar de assistência social é que não é. Nós gostaríamos de saber o que o presidente Jair Bolsonaro foi fazer na CIA. Eu, que não tenho muita simpatia pelos fardados, porque tenho deficiência auditiva, de choque que o coronel Ustra me deu. Aliás, o coronel Ustra é o ídolo do presidente Jair Bolsonaro, é o ídolo. O torturador, assassino, Ustra, que inclusive me torturou. Eu não gosto muito das coisas da farda, embora eu reconheça que há muitos soldados e muitos oficiais fardados no Brasil que são patriotas, que são pessoas que garantiram. Eu dou o exemplo do ex-chefe do Exército que saiu Vilas Boas, que era um oficial que ajudava a garantir a democracia. Eu sou obrigado a dizer, e vou dizer isso aqui, vocês podem até rir da minha cara. Eu tenho uma simpatia nesse momento pelo general Mourão. Pelo general Mourão. Eu sou obrigado a dar minha mão à palmatória. O homem mais preparado, todas as declarações do general Mourão foram declarações de conciliação, de defesa da democracia. Vamos dizer o que é certo. Vamos dizer o que é certo, o preparo do general Mourão é muito, muito maior do que o capitão que está na presidência da República hoje. Vossa Excelência me concede uma parte? O tempo está terminando, aí. Mas eu preciso só se o fazer presidente deixar. Eu preciso fazer esse registro, vereador. Você sabe que todas as análises dependem do eixo
por onde você analisa. O Mourão está fazendo um sucesso no país inteiro. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Mas é porque ele é em terra de cego. Pois é. Quem tem um olho, né, é rei. E, infelizmente, a presidência do Brasil, ela foi ocupada por uma pessoa que não tem preparo sequer intelectual, quanto mais outros, para exercer a presidência. Eu espero que ele aprenda rápido. Eu não estou aqui querendo que haja nenhum problema de... Eu quero o Brasil para cima, eu quero o Brasil saindo dessa situação que ele foi enfiado no nosso país. Agora, do jeito que vai indo, com esse presidente, eu não aguentei os 100 dias. Eu vim aqui antes, vinha falar. Ontem, quando eu vi, ajoelhado nos Estados Unidos, hoje vai ser uma cena que vocês vão ver. Vai ser uma cena que vocês vão ver. Só para concluir, vereador Gilberto. Eu já terminei, presidente. Muito obrigado. Pela palavra, o vereador Celso Jatene. Senhor presidente, infelizmente, para dar uma notícia triste,